as minhas ovelhas da Igreja Congregacional e a todos que forem alcançados por esta mensagem. Graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus. Antes de compartilhar uma porção da Palavra de Deus, eu quero trazer aqui para a Igreja do Senhor Jesus 3 alertas importantes sobre tudo que temos ouvido nesses dias de pandemia. O primeiro alerta é que você tome cuidado com o exagero na associação entre a pandemia e as profecias do Apocalipse. É claro, eu acredito sim que seja este fato um juízo de Deus sobre os homens, um dos sinais da proximidade da sua volta. Mas em outros períodos da história, séculos atrás, outros episódios aconteceram que foram erradamente associados a uma proximidade muito imediata da vinda de Cristo. E outros fatos históricos trágicos também já foram associados de forma exagerada e errônea a profecias do Apocalipse. Para dar um exemplo claro, Napoleão Bonaparte foi associado ao anticristo e na época teólogos e pregadores alarmistas associavam características daquele homem a características da besta e parecia que era tudo muito claro e parecia que Jesus estaria voltando por aqueles dias. Então não vamos cometer o mesmo erro. Essa pandemia pode estar sim nos últimos dias antes da vinda de Cristo, mas também pode ser que no próximo século o planeta Terra enfrente algo semelhante como mais um sinal da soberania e do poder de Deus sobre a Terra. Uma segunda lição não acredite que esta pandemia possa ser uma ação demoníaca. Não. E se fosse uma ação demoníaca, o seria pela permissão de Deus. Embora a Bíblia diga que o mundo jaz no maligno, Deus ainda é o soberano governador de toda a história e de todo este universo. Ele é Senhor da história. Não está acontecendo nada que não tenha a permissão do nosso grande e soberano Deus. Em terceiro lugar, um terceiro alerta, queridos, é que não há uma garantia bíblica de que nós, os filhos de Deus, estamos isentos da virose, do Covid-19. A palavra de Deus nos garante proteção. O Salmo 91 diz que 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Mas quando nós estudamos mais profundamente o Salmo 91, percebemos que a proteção ali é contra entidades demoníacas. É fato bíblico que Deus jamais permitirá que um demônio nos toque. E quanto a pandemias e crises que a Terra já enfrentou, em muitas delas, servos de Deus foram atingidos das mais diversas formas. Deus nunca garantiu na Bíblia que algum mal que fosse atingir o planeta Terra, de modo algum atingiria os seus filhos. No Egito, as pragas que não atingiram o povo de Deus foram assim anunciadas por ele. Deus avisou de antemão que enviaria determinadas pragas para atingir somente o povo do Egito. Então, querido, assim como muitos cristãos na história da humanidade já foram vitimados pela dengue, pela chikungunya, igualmente não há uma garantia de que o servo de Deus não possa ser vitimado pelo coronavírus. E nós vamos logo mais olhar um texto bíblico que nos faz entender que pode Deus realizar seus propósitos, permitindo até que sejamos acometidos por uma enfermidade como esta que está varrendo todo o mundo. Agora quero falar de algo mais importante do que todos esses esclarecimentos. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. E para isso eu vou ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 28, versículos 28 e 29. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, esse texto, bem à primeira vista, numa leitura simplista e superficial,
pode parecer um texto antropocêntrico. Afinal, está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Contudo, quero mostrar nesses minutos de reflexão que esse texto, ele põe Deus no centro de tudo que acontece na vida daqueles que o amam. Primeiramente porque aqueles que amam a Deus, embora tenham uma responsabilidade de decisão, só conseguem amar a Deus porque Deus primeiro se revela a eles. Ação da soberania de Deus vindo ao nosso encontro. Uma coisa importante que o texto destaca é que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero destacar aqui que não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Não no sentido de que tudo que aconteça é para que eu me sinta confortável. Não, é para o meu bem. E eu quero lembrar aos meus queridos que há muitas coisas que cooperam para o nosso bem sem ser agradáveis a nós. Tem coisa que chega a ser desconfortável para que seja um bem nas nossas vidas. Então, no caso de Estevão, por exemplo, Estevão foi apedrejado por pregar o Evangelho, assim como também seria apedrejado naqueles dias alguém que praticasse a bruxaria. Mas houve uma diferença. O que aconteceu com Estevão, Deus fez cooperar para o bem do seu filho Estevão, porque enquanto ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele teve uma visão de Jesus no alto de uma escadaria de braços abertos a esperá-lo. Então ele foi abençoado por Deus, não sendo poupado de receber as pedradas, mas ele foi abençoado por Deus levando as pedradas. Primeiramente foi abençoado com conforto. Veja que a palavra de Deus nos fala de que enquanto era apedrejado, contemplava Jesus no alto da escadaria, cercado de anjos e de braços abertos para ele. Aquilo ali foi algo que cooperou para o seu bem, muito mais até do que se ele tivesse sido poupado daquele apedrejamento, e isso sem falar no testemunho que o fato deixou para nós. Então, quando a palavra de Deus diz que tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é para o bem que é maior do que o conforto, é maior do que aquilo que nós vemos como sendo bom para nós. Um segundo destaque que eu quero fazer nesse texto, a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o mesmo texto vai dizer no versículo 29 que o propósito de Deus, de antemão, era que nós fôssemos conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus nos chamou com esse propósito de sermos semelhantes a Cristo nesta terra. Isso significa que nossas vidas foram feitas e Deus nos chamou para Ele, a fim de que glorifiquemos o seu nome, revelando ao mundo a imagem de Cristo Jesus, para sermos conformes à sua imagem, para que Jesus seja o primogênito dos irmãos. Nós sejamos irmãos de Cristo no sentido de gerados, de termos sido gerados pelo mesmo Pai. Então, meus amados, quando a palavra diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembre-se, não é para o bem no sentido de nos poupar daquilo que não queremos sofrer, não é para o nosso bem no sentido de nos livrar daquilo que pode nos gerar desconforto. Pelo contrário, muitas vezes nos permitindo enfrentar a crise, a enfermidade, a dor, entendemos que seja para o nosso bem e que Deus age para o nosso bem, a fim, não de que tenhamos simplesmente uma vida confortável, muito mais do que isso, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que neles, naqueles que amam a Deus, seja revelado ao mundo a imagem de Cristo Jesus. Então, meus amados, eu desejo muito que Deus me livre e a todos vocês de passarmos por essa enfermidade que está varrendo o mundo. Mas se for para o meu bem maior,
se for para que Deus seja glorificado na minha vida, através de um testemunho de fidelidade de quem foi acometido por uma enfermidade, que assim aconteça para a glória do seu nome. E é assim então que o crente que crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é resignado, aconteça o que acontecer com ele ou ao seu redor, porque ele sabe que mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja na contramão daquilo que ele acha que é bom para ele, um bem maior de Deus na sua vida há de se revelar em tudo que Deus permite acontecer com aquele que ama a Deus. Então, meu querido, sempre louve ao Senhor. Aconteça aquilo que for a sua expectativa, ou aconteça aquilo que você não deseja. Lembre-se que Deus nos ama, e se você tem a convicção de que você é amado por Deus, de que você ama a Deus, você pode glorificar a Deus independentemente do que acontecer. Porque se Deus nos livrar de qualquer enfermidade, Ele é Deus. Mas se Deus não nos livrar desta ou daquela enfermidade, Ele continuará sendo Deus e há de ser glorificado na vida de nós, os que o amamos. Que Deus nos abençoe e que possamos viver esta palavra na realidade, seja qual for que esteja nos envolvendo. E para que você esteja pronto para enfrentar o que vier glorificando a Deus, não deixe de lado a palavra do Senhor e o seu momento de oração a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.